Valeu, Murilo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês, principalmente o pessoal de Portugal aí, que eu sei que aí já são 11 horas da noite. Prometo que não vou me estender muito e por isso, sem mais delongas, vamos começar. Tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Transaction Log. Vamos entender aí algumas coisas importantes sobre o funcionamento dele. Esse daqui sou eu, mas para eu não estender muito aqui, depois vocês dão uma olhada aqui. E essa aqui é a nossa agenda. Então a gente vai ver sobre tudo isso daqui. E aí, para não ficar um negócio muito demorado, muito longo, a gente já vai avançar aqui. Então, quando a gente fala sobre Transaction Log, o que é o Transaction Log realmente, né? Quais são os conceitos fundamentais do Transaction Log? Bom, ele é o pilar das propriedades ACID, né? Por conta do Transaction Log, a gente consegue garantir várias coisas das propriedades ACID, né? Principalmente a durabilidade. Então, a gente vai ver daqui a pouco como que é um registro de log e vai entender como que ele consegue individualizar cada transação e proteger uma transação da outra, enfim. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele é um arquivo com extensão LDF, né? A gente sabe que a extensão no SQL Server não é obrigatória, ele pode estar sem extensão, ele pode estar com uma extensão diferente, mas geralmente a extensão dele é LDF. É indispensável para o SQL Server, não tem como a gente ter uma database sem o arquivo de Transaction Log, e é graças a ele que a gente tem os backups incrementais. Então, mesmo nas ferramentas da CA, o ArcServe, ou Symantec, Backup Exec, ou Commvault, qualquer ferramenta dessas maiores de mercado, elas utilizam o Transaction Log para viabilizar o backup incremental. No SQL a gente tem só o diferencial, né? E ela possibilita também o restore até um determinado ponto no tempo. Então, é graças ao Transaction Log, se a gente estiver no Recovery Model Full, a gente vai conseguir fazer um restore até um determinado ponto no tempo. Ele é responsável pela maioria dos incidentes de SQL Server. Então, quando a gente fala, tem incidente de SQL Server, geralmente está relacionado com Transaction Log. E eu coloquei ali um linkzinho depois para vocês consultarem mais informações sobre o Transaction Log, tá? Então, quando a gente fala de transação, o desenvolvedor ele olha para isso tudo aqui e imagina que é uma transação, né? Você começa ali, begin transaction, faz um delete, tal, depois faz um insert e aí sim você commit. Então, isso seria uma transação. E aí, só para a gente entender daqui para frente, quando a gente falar transação, não vai ser uma batch, não vai ser um bloco de coisas com um begin e um commit no final. A transação vai ser o log record realmente que vai estar lá dentro, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, se para cada transação que a gente fizesse no Transaction Log, eu tenho ali meu buffer pool, com todas as páginas ali em memória, já foram lidas em algum momento, eu tenho meu Transaction Log e tenho meu arquivo de dados ali. Então, imagina se para eu alterar a página 1, eu tivesse que gravar ela em disco e depois criar o registro do Transaction Log. E aí na página 2 eu salvo a modificação que eu fiz e aí gravo no Transaction Log. Se para cada uma delas que eu for fazendo essa gravação do arquivo de dados, Transaction Log, arquivo de dados, Transaction Log, isso não é performático, né? Isso demora muito, a operação de I/O a gente sabe que é um mecanismo que demora muito, então isso aqui acaba sendo ineficiente quando você tem um ambiente transacional que realmente precisa ser performático. E é por isso que o mecanismo de write-ahead logging vem para ajudar. Isso daí, exceto para minimally logged, né? Quando a gente tem o mecanismo de eager write, que a gente vai fazer ali um book insert, por exemplo, mas um outro mecanismo diferente, ele também não faz isso que eu estou descrevendo aqui, e não é o foco aqui do negócio. Aqui a gente vai falar sobre o write-ahead logging. Depois a gente vê como é que funciona o eager write, tudo bem? Eu estou deixando aqui para o final, pessoal, para a gente tirar dúvidas, só para a gente não interromper aqui o dinamismo. Peço para vocês que vocês anotem as dúvidas, e aí no final a gente tem uma área de dúvidas ali para a gente poder tirar todas as dúvidas, tudo bem? Vamos continuar aqui. Agora, com o mecanismo write-ahead logging, o que acontece? Eu faço a primeira modificação na página 1 lá em memória e eu não gravo ela no arquivo de dados. Eu só marco lá no Transaction Log. Eu fiz a modificação na página 1,
ela tinha o registro A, eu troquei pelo registro B. E aí eu vou fazendo essas modificações e vou escrevendo só no transaction log. Então isso aqui é só transaction log. Em determinado momento, quando o SQL Server acha que é mais oportuno, aí sim ele faz o checkpoint, grava todas as páginas que estavam em memória, chamadas de dirt pages, né, as páginas sujas, elas são gravadas da memória em disco, e com isso eu garanto que os dados que eu modifiquei, que estavam em memória, estão dentro da minha database, do meu arquivo de dados. Né? E aí o checkpoint também é uma ação que modifica a minha database, então por isso ele é logado, tem ali o log record de checkpoint. Então, a gente pode imaginar o seguinte cenário, né? Eu estou aqui transacionando, como eu estava explicando agora, estou aqui fazendo minhas transações, estou modificando minhas páginas de dados na memória, mas ainda não gravei elas em disco. E aí, por um determinado desastre, qualquer coisa que possa acontecer, eu vou ter ali um unexpected shutdown. E aí, como a minha memória é volátil, eu vou perder todas as modificações que eu tinha em memória, e eu não tinha isso gravado dentro do meu arquivo de dados. Então, como é que eu vou fazer para não perder esses dados? A próxima vez que o SQL Server inicializar, ele vai ler o transaction log, sua database vai ficar com o status de recovery pending, escrito ali do lado da sua database. Ele vai ler dentro do transaction log o que fez a transação. Ah, ela modificou essa página aqui, colocou a informação B no lugar da informação A. E vai fazer a mesma coisa com a transação 2, vai fazer a mesma coisa com a transação 3, e vai seguir fazendo isso, que é o que a gente chama de recovery, que é eu leio o que está escrito no transaction log, o que foi feito eu refaço, o que não foi feito por completo eu desfaço. Então a gente vê aí a atomicidade, né, também sendo garantida pelo mecanismo de write-ahead logging baseado no transaction log. E com isso, a nossa database fica online. Então reparem que o write-ahead logging ele possibilita não só melhorar a performance de um ambiente OLTP com alto número de transações, e também possibilita que em caso de desastre as transações sejam refeitas ou desfeitas. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o processo de recovery. Eu consigo colocar a database de forma consistente em um determinado ponto no tempo, refazendo as transações que já haviam sido comitadas até o momento da falha e desfazendo as transações que ainda não haviam sido comitadas. Isso pode acontecer num crash recover depois do desligamento inesperado do servidor. Pode ser um failover de um cluster onde ele para o serviço de um lado, né, e move para o outro lado e starta o serviço de novo. Quando ele starta o serviço, ele executa o processo de recovery, lê o transaction log. Ou pode ser, por exemplo, estou fazendo restore de um backup de dados. Dentro do meu backup de dados, eu tenho um backup do tail do log, né, das modificações que foram feitas durante o backup. E esse cara também é feito um recovery ali por trás dos bastidores. Tá bom? Ou o undo, né? Se eu tenho uma transação em andamento ali, eu não terminei ela, né? Eu não respondi ok para o usuário. Eu estou quase terminando e tem um desastre. Quando o SQL Server volta, ele percebe que aquilo não foi comitado, o usuário não tem expectativa de ter aquilo comitado, porque ele não recebeu ok, e, portanto, ele desfaz a transação. E a gente está falando de transação e tal, não sei o quê, mas o que é a transação? Agora a gente vai falar sobre o log record, que é realmente o conteúdo do transaction log. Dentro do transaction log a gente tem log records. E ele descreve a mudança num nível de detalhe absurdo. Né? Então a gente vai ver que vai ter o tipo de registro, o ID da transação, o contexto, né, que é qual objeto que recebeu a transação, se você atualiza um registro em uma tabela, se você mexe em um índice, o tamanho desse registro, desse log record, né? Porque às vezes, conforme a mudança que você está fazendo, eu estou tirando um caractere e estou substituindo por 30 caracteres, então isso vai mudar, né? O LSN, que é o Log Sequence Number, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é do registro anterior, e o quanto de Log Space Reservation foi feito para esse registro. Vamos aproveitar para a gente não esquecer, o Log Space Reservation é o que a SQL Server faz toda vez que você vai fazer uma modificação. Então, você vai fazer uma modificação, ele vai ver que você vai precisar ali de um espaço para fazer aquela transação, para ali colocar os registros da transação, e se no
no final da transação você quiser dar um rollback, ele tem que ter espaço também para armazenar os log records do rollback, né? A gente já vai ver aqui um exemplo, vai ficar mais fácil de enxergar. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa VM, ok? Se vocês tiverem com dificuldade de enxergar, por favor, avisa aqui. Eu aumentei aqui o tamanho da fonte, mas se por um acaso vocês não estiverem enxergando, avisa que a gente aumenta mais. Mas é coisa rápida aqui, ó. Vou colocar o recover simple da database Adventure Works e vou dar um checkpoint nela, só para truncar. E agora a gente vai dar uma olhada no transaction log da database Adventure Works usando essa função fn dblog aqui. Olha só que interessante. Quando eu executei o checkpoint por padrão ele trunca o transaction log quando o recovery model da database é simple. Então, quando ele truncou, ele apagou todos os registros anteriores, a gente tem aqui o começo do checkpoint, né? Se eu pegar aqui, deixa eu clicar fora aqui para o Zoom Meet funcionar. Então, aqui está começando, aqui é a execução do checkpoint, né? Então, olha só, o checkpoint ele vai lá na boot page e marca lá que ele está fazendo um checkpoint, que através da boot page, quando o SQL Server inicializar, ele vai saber onde foi o último checkpoint, quando foi, e a partir de que parte do transaction log ele deve avançar para poder refazer e desfazer as transações. E quando termina, ele marca aqui que terminou o nosso checkpoint, né? Então, só para a gente fazer um negocinho legal aqui, para a gente conseguir enxergar, olha que bacana. A gente já vai ver as outras colunas ali. Vamos só colocar essa transação aqui para executar. Ok. E agora vamos dar uma olhada no conteúdo do log. Eu estou fazendo um select daquela função fndblog, tá vendo? E estou selecionando as colunas que realmente me interessam. E vamos dar uma olhada no que a gente vai encontrar aqui. Olha que interessante. Eu tenho que clicar fora aqui. Então, vamos marcar aqui, ó, que é o nosso checkpoint, né? Daqui para cima foi o nosso checkpoint. Daqui para baixo é que a gente vai ver realmente a transação acontecendo. Então, a transação começou aqui, aí ela foi no Differential Map, a página de Differential Map, e avisou lá, ó, a página tal foi modificada, então o próximo backup diferencial ela deve estar inclusa lá no backup diferencial. E aí sim ele foi lá e fez a modificação da linha. Aqui tem o ID das transações envolvidas, aqui tem o tamanho de cada registro, aqui tem o LSN anterior a essa transação, então por isso que dá para navegar entre um LSN e um outro. E aqui tem qual é o objeto que está sendo modificado. Então dá para perceber que até pelo Transaction Log dá para a gente fazer um trabalho de investigação para saber quando determinado objeto foi modificado e tal, qual é a página que foi modificado, qual é o ID do arquivo, qual é o slot ID do registro, enfim. A gente tem aqui uma série de informações muito importantes. Então a gente tem informação sobre o checkpoint, o LSN mínimo, a gente vai ver daqui a pouquinho que é o conceito de mínimo e máximo LSN, qual é o SPID que fez a transação naquele momento, que horas que era. Se eu tivesse nomeado essa transação, ela apareceria aqui, sem nomear ela aparece como User Transaction. Qual foi o lock que foi utilizado para que essa transação pudesse ficar protegida de possíveis modificações de outras transações. E, de novo, eu fiz a mesma coisa, isso vai acontecer mais algumas vezes. Mas e também vai falar aqui tal, a descrição, tal, e aqui ó, são as colunas que eu considero mais importantes. Porque aqui tem qual é a informação que estava lá antes. Né? Eu estou colocando Xuxa lá agora, né? Mas qual é a informação que estava lá antes do Xuxa? Se eu precisar desfazer, se eu fizer um rollback agora, como é que eu faço para colocar o valor anterior lá de volta? Esse valor está aqui, está no meu Transaction Log. E eu tenho aqui o valor que foi inserido agora. Né? E aqui a representação
do nosso log record, ela é assim, né? Tá certo? Então é isso que é um log record. São essas as informações que tem no transaction log, né? Tem algumas colunas a mais aqui, mas que não faz sentido aqui para a nossa demo. Então, se eu vier aqui e der um rollback, o que é um rollback? Ele vai apagar aquela transação e vai fingir que ela nunca aconteceu? Não, de jeito nenhum. Ele vai justamente, dessa vez eu vou ser esperto aqui, ele vai justamente, ó, vamos tirar o nosso checkpoint aqui dessa lista, daqui para cima é o checkpoint. Então ele começou a transação, mudou o differential map, fez a modificação. Só que aí eu fiz rollback. Então o que é o rollback? Ele vai fazer uma nova modificação para colocar o valor anterior lá e vai registrar aqui que foi feito rollback. Todo mundo aqui na DBO pessoa. E como é que eu sei que foi isso que foi feito? É simples. A gente olha aqui. Aqui, ó, o meu valor do antes. Antes e depois. E aí no rollback, qual que é o antes? Pouco importa, porque ele está aqui no registro anterior. O importante é que no depois ele ficou assim. Então se eu for... E é uma transação do tipo compensatória. É com transações compensatórias que a gente faz rollback de transações que a gente executou. Então, é isso que o nosso transaction log traz para a gente, né? Então a gente tem o LSN, o tipo, o contexto, né? O contexto é aqui, ó, qual é o objeto. Ah, é um índice cluster, é um differential map, é uma boot page, pode ser uma heap, pode ser qualquer tipo de objeto, né? E aqui qual que é o nome do objeto que foi modificado, né? O meu índice cluster aqui sendo modificado duas vezes, uma quando eu estava fazendo e a outra quando eu desfiz. Tá bom? E vamos aproveitar aqui rapidinho. Ah, mas se eu quiser ver espaço dentro do meu transaction log, como é que eu faço? Só dbcc SQL perf log space, rapidinho você consegue ver o tamanho do transaction log, quantos por cento está sendo utilizado. Bem simples, né? Então vamos só voltar aqui para a nossa apresentação. Então agora a gente viu o que são os log records. E vamos falar também do checkpoint, né? A gente usou o checkpoint na demo anterior, o checkpoint ele acontece frequentemente na nossa instância. O checkpoint tem características importantes, então é importante a gente falar sobre o checkpoint. Que nada mais é do que o momento em que todas as páginas sujas que estão em cache são escritas em disco. Então todas as modificações que eu fui gravando no transaction log, mas não gravei na database, no momento do checkpoint eu vou gravar na database. E ele tendo esse comportamento, ele torna eficiente o cache de dados e o consumo de I/O do SQL Server. Ele controla ali quando que vai gravar isso em disco, né? É um momento oportuno, ele não para de fazer nada para gravar essas páginas em disco, a gente continua transacionando numa boa. Ele reduz o tempo necessário para o cache recovery, então, imagina só, eu tenho lá 512 GB de RAM, 500 GB é meu data cache, e eu estou ali transacionando bastante, modificando páginas desde as 6 horas da manhã. E aí agora eu tenho um problema. Se eu não tiver tido checkpoints ao longo do dia, quando eu inicializar o SQL Server, ele vai ter que ler o transaction log desde de manhã até agora, refazer as transações comitadas, desfazer as não comitadas. Isso demoraria muito tempo. Então é graças ao checkpoint que periodicamente ele vai gravando as páginas de dados em disco e faz com que o processo de recovery seja mais rápido. Esse processo de recovery é o que a gente configura no recovery interval, que a gente vai nas propriedades da instância lá e configura. Então, se eu colocar lá recovery interval igual a 1, o SQL Server, toda vez que ele achar que vai demorar mais do que 1 minuto para refazer, para executar o processo de recovery, ele starta um checkpoint. O checkpoint ele limpa o transaction log em caso do recovery model seja simple. Então, toda database com recovery model simple, ela atinge 70% de utilização, vem um checkpoint, trunca o transaction log, grava as páginas de dados em disco, e o transaction log pode ser reutilizado sem que ele tenha que crescer.
e ele ocorre ali de forma paralela entre as bases, né? Tem um checkpoint de várias bases diferentes, isso é paralelo. É capaz de se ajustar de acordo com a latência de I/O, então se a latência de disco estiver abaixo de 20 milissegundos, ele vai meter o pé para gravar o mais rápido possível essas páginas, assim ele termina o checkpoint mais rápido e disponibiliza o hardware de volta mais rápido, ou se ele perceber que a latência de disco está alta, então ele tira o pé do acelerador, vai gravando devagar as páginas que ele precisa, o checkpoint vai demorar um pouco mais para terminar, mas ele também não vai onerar o servidor por causa do checkpoint, ele não é concorrente das transações, digamos assim. Ele atualiza a boot page, a gente viu na nossa demo anterior que ele vai lá na boot page e marca ali o último LSN gravado em disco, e é graças a esse LSN que o SQL Server consegue fazer o recovery e saber de que parte do transaction log ele tem que começar a ler. E a gente tem 4 tipos de checkpoint, né? Tem o automático, que é esse que a gente configura no recovery interval lá da instância, ou se a database tiver com recovery model em simple, ele vai fazer o checkpoint quando atingir 70% da utilização. Tem o indireto, que aí no SQL, a partir do SQL Server 2012, você já configura por database, com aquela configuraçãozinha de target recovery time, que tem o objetivo aí de melhorar o I/O, mas vejo pouca utilização disso. Tem os internos feitos pelo próprio SQL Server, quando a gente dá um shutdown, manipula arquivos, snapshot, ou quando roda um DBCC, que por trás do DBCC tem o snapshot, e tem os manuais, que foi aquele que a gente fez na nossa demo. A gente vai lá e executa o comando checkpoint. Bom, essa tabelinha aqui eu achei interessante, porque ela traz as informações de utilização de disco desde o SQL Server 2012, usando diferentes configurações, né? Então, a gente vê ali quantidade de escritas no 2012, era uma média de 462, no 2014 deu 468 para fazer o checkpoint, no 2016 com o checkpoint automático aumentou um pouquinho para 621, mas essas informações que eu queria dizer é o seguinte: o comportamento do checkpoint do SQL ele vai evoluindo, e o objetivo dele é eliminar picos de utilização de disco para não impactar, para ele ser o mais transparente possível. Então, por isso que a gente vê aí a média aumentando ao longo dos lançamentos do SQL Server. Era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha em como é que funciona esse checkpoint? Vamos lá. Bom, aqui eu já deixei um perfmon. Ele está olhando aqui quantas vezes o transaction log foi truncado. Então, aqui no nosso exemplo, é tudo 0, porque é desde o último restart da instância, eu reiniciei a instância agora. E qual a porcentagem de utilização do transaction log da nossa database Demo Checkpoint? Estou usando aqui 4% desde que comecei a rodar aqui, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o meu arquivo com a demo. Todos esses arquivos com as demos vão ficar disponíveis para vocês baixarem, tá bom? E agora, no nosso SQL Server que está aqui, a gente cola. Então, vamos lá. Aqui está a database e tal, ela já está lá, eu vou pular essa parte de recriar. O recovery model dela já está simple. Deixa eu só recriar aqui a tabela teste, vai ser rapidão. Beleza. Vou dar um checkpoint aqui para garantir que vai zerar lá o nosso... Bom, a linha verde, %log user, ele marcou aqui que utilizou, que fez o truncation, né? Como ele colocou o registro lá, tem a questão dos VLFs que a gente vai entender daqui a pouco, então ele nunca vai ficar 0%, tá? Você sempre vai ter um VLF ativo, então você sempre vai ter um pouquinho ativo. Mas olha que legal, o log truncation já incrementou, ele já mudou, subiu um degrauzinho aqui para 1. Deixa esse cara aqui eu já mudar a escala dele aqui, para a gente conseguir enxergar ele bem. Beleza, então a gente viu aqui nas 19h25 que ele saiu de 0 para 1. E agora, aqui no nosso SQL,
a gente vai pegar aqui em outra seção, deixa eu tirar só aqui. Ok, então uma nova query aqui. Então em uma outra seção ela vai estar fazendo aqui, vai estar transacionando bastante. E aqui a gente vai ver o comportamento. Então olha só, a utilização do meu transaction log subindo, subindo, e eu estou transacionando lá. E aqui deu 30%, opa, 15% ele já esvaziou. Ele está esvaziando o transaction log e ele não está incrementando o log truncations. Pô, por que será? Eu acabei de falar que ele trunca o transaction log, então o log truncations tem que incrementar, e que é só quando ele atinge 70% de utilização, não é? Mas o comportamento aqui está diferente do que eu estava falando. Por que está diferente? Aqui, quando você tem a configuração de target recovery time, que é o que eu estava falando, ocorrem os checkpoints indiretos. E o checkpoint indireto tem aquele comportamento. Então, se eu venho aqui e coloco essa configuração no default, que é 0 segundos, ele vai deixar de utilizar essa configuração e vai passar a utilizar a do checkpoint do recovery interval. E aí, no recovery interval, aí sim a gente vai ter o comportamento que eu estava explicando para vocês. Então, agora eu vou atingir os 70% de utilização do meu transaction log, vou truncar, ele já incrementou ali na linha vermelha um log truncation, e agora sim ele vai de novo até os 70%, e aí ele trunca de novo, e assim ele vai seguindo. Interessante, né? Então, antigamente a gente via só esse segundo comportamento. Não tinha esse esvaziamento preventivo do transaction log aqui, não tinha a configuração de recovery target interval, né? A gente só tinha mesmo o recovery interval. Ok? Então vamos lá. Deixa eu parar a minha transação ali, senão ela vai acabar com o espaço em disco. Pronto. Vou deixar esse cara aqui. E é isso aí. Pronto. Bom, um outro conceito importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de transaction log é a log chain. A log chain é a cadeia de transaction log, né? Ela chama corrente porque uma corrente ela não existe se um dos elos dela não existirem, né? Então, se a gente tem ali uma corrente de 1 metro, mas por algum motivo um dos elos dela não existem, ela já não é mais uma corrente de 1 metro. Ela vai ser uma corrente picada de alguns pequenos pedaços. Aqui o conceito é o mesmo, né? Então, se eu tenho ali um backup full, e aí eu vou transacionando, transacionando, e aí eu tenho backup log 1, e continuo transacionando, e assim sucessivamente, até o final aqui do meu transaction log, o que acontece? Se eu precisar recuperar até o momento da transação 14, eu tenho que ter o backup full para reconstruir a minha database. Eu tenho que ter o backup log 1 para trazer as transações 1, 2 e 3. O backup log 2 para 4, 5, 6. O 3 para 7, 8, 9. O 4 para 10, 11 e 12. E aí, como é que eu faria para restaurar essa 13, 14, 15, por exemplo? Eu não posso perder essas transações, né? Então, por exemplo, eu tirei um backup diferencial depois, mas eu fiz um backup log 5. Então, eu posso restaurar o meu backup log 5 até a transação 14, que eu posso restaurar em um determinado ponto no tempo. Então, eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse o backup log 2, por exemplo. Se eu restaurar o backup log 1, eu não consigo restaurar o backup log 3 com a ausência do backup log 2. Eu tenho que trazer o log 2 de volta para poder trazer o log 3. E se eu precisar restaurar, por exemplo, até a transação 21, como é que eu faço? Então eu tenho meu backup full, aí sim eu posso usar o meu backup diferencial e ignorar o log 1, 2, 3 e 4, porque todas essas modificações estarão dentro do backup diferencial. E aí, com o backup log 5, eu consigo chegar na transação que eu estou precisando. Backup log 5 e backup log 6. Ok?
E toda vez que a gente altera o recovery model de uma database para simple, a gente diz que quebra a corrente de log. Por quê? Porque eu vou truncar o meu transaction log, né? Assim que eu mudo para simple, ocorre um checkpoint. E o que o checkpoint do recovery model simple faz? Ele trunca o transaction log. Então, se eu não fiz backup do transaction log e eu mudo para simple, eu não vou ter esses dados para reconstruir a database em um determinado ponto no tempo. E toda vez que eu mudo ela para simple, para que ela possa voltar para full, eu tenho que fazer um backup full. Aqui nos exemplos, a gente teve que usar o backup full para reconstruir a database, e com o backup do tlog, que eu tenho lá, modifica a tabela tal, coluna tal, coloca esse valor, modifica a índice tal, coluna tal, coloca esse valor. Se eu não reconstruir a minha database para ter essas tabelas e ter essas colunas, eu não tenho como executar o redo dos restores dos meus transaction logs. Então, o backup full é extremamente importante. Então, alterar o recovery model para simple é uma assada que tem consequências, e a gente vai perder esses dados aqui. Se eu precisar fazer um restore em determinado ponto no tempo, eu não tenho. Então, toda vez que a gente vai mudar o recovery model para simple, a gente tem que pensar bem, colocar a mão na consciência e falar, eu já fiz tudo o que eu podia fazer antes de vir para essa ação emergencial? Ok? Então, agora vamos falar sobre a arquitetura do Transaction Log. Eu tenho aqui os meus VLFs, então eu tenho um arquivo pequeno, tenho 4 VLFs nesses arquivos, e o VLF é uma divisão lógica dentro do arquivo, né? Ele chama Virtual Log File, ou seja, ele é um arquivo virtual dentro do arquivo do Transaction Log. E é através desses arquivos que a gente consegue navegar dentro do Transaction Log e encontrar uma transação. Então, toda transação no Log Sequence Number, no LSN, ela contém no LSN o número do VLF que aquela transação pertence. Então, o VLF ativo é o VLF que tem log records. E os VLFs não utilizados são os VLFs que não possuem o log record. E a gente não tem como configurar a quantidade ou o tamanho do Virtual Log File, porque ele é gerenciado internamente pelo SQL Server. A gente vai ver daqui a pouco que a gente pode influenciar, e através do Grow e AutoGrow, a gente pode crescer manualmente ali e tal. E o status pode ser inativo, ativo ou não utilizado. O inativo é um não utilizado, mas que já foi utilizado uma vez pelo menos. O não utilizado nunca foi utilizado. Mas essas terminologias aqui, o mais importante é você saber qual é o VLF ativo e quais são os VLFs inativos. Dentro de um VLF, a gente tem log blocks. Então, tem uma outra divisão lógica dentro do Virtual Log File, que é o log block. E esse log block ele vai variar de 512 bytes a 60 KB, porque é o tamanho do nosso log cache, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente trunca o transaction log, a unidade mínima que a gente pode liberar para uso é do tamanho de um VLF, e não de um log block, nem de um registro. Então, se eu tenho lá 4 VLFs, meus VLFs são de 1 GB cada um, eu não consigo liberar meio giga de volta para o sistema operacional, não consigo liberar 500 MB de volta para o sistema operacional. Eu preciso liberar 1 GB inteiro. E se eu tiver uma transação de 10 bytes dentro desse VLF, eu perco esse 1 GB por causa dessa transação de 10 bytes. E você pode ter informações sobre a quantidade, status e tamanho dos VLFs utilizando o comando dbcc login, ou agora no SQL Server 2017 a gente tem uma view nova, que é a sysdmdb loginfo e tem a sysdmdb logstatus também, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só para a gente enxergar o que eu estou falando para vocês, dentro de cada VLF a gente tem log blocks, que é esse quadrado cinza grandão, então eu tenho vários log blocks de tamanhos diferentes, e dentro de cada log block eu tenho transações de tamanhos diferentes também, de transações diferentes, são transações de várias batches diferentes, vamos chamar assim. Então, o log block ele tem 512 bytes a 60 KB, que é o tamanho do log cache. Então, toda vez que vai ter um log flush, que é a gravação do cache em disco, o que vem para o transaction log é um log block. E a gente já vai ver aqui um exemplinho bacana sobre isso. Então, só para a gente matar aqui as terminologias da arquitetura do Transaction Log,
os conceitos de min e max LSN para a gente entender a porção ativa do transaction log. Então, imagina que esse meu transaction log tem 8 VLFs. Eu transacionei bastante tempo e fui consumindo os VLFs com os log records das minhas transações, certo? Então, para eu ter uma database íntegra de novo, eu preciso do meu backup full e preciso de todas essas transações para conseguir trazer ela de volta consistente, mais atualizada possível. E por isso que todas essas transações são consideradas porção ativa do log. Porque eu preciso delas ainda para ter um gerenciamento saudável da minha database. E o min LSN é o identificador ali, o código da minha transação. Então, aquele código, ele é o mínimo que eu preciso para poder restaurar minha database se eu precisar. E o max LSN é o máximo, provavelmente é a última transação comitada, tá? Se eu fizer um backup, o que acontece? Eu vou gravar no meu arquivo de backup todos os log records que estavam no VLF 1, 2, 3, 4 e 5. O VLF 6, que tem uma transação ativa ali, ele não vai poder ser esvaziado, porque a transação ainda está ativa, eu não sei se vai ser feito rollback ou não, eu posso precisar daquela informação daqui a pouco, mas eu sei que as outras informações estão salvas dentro do meu TRN. Então, o min LSN vai avançar até onde está essa transação ativa. E com isso eu vou ter uma porção ativa do transaction log, ela vai andar, ela vai sair do começo do arquivo e vai caminhar para o final do arquivo. E ela vai ter tamanhos diferentes conforme a quantidade de backup que eu vou fazendo. Agora sim, na demo a gente vai conseguir enxergar tudo isso que eu estou falando para vocês. Aqui. Deixa eu só limpar aqui, não sei se essa database está aqui ou não, a gente já vai descobrir já. E vamos criar aqui uma database chamada testDB, bem pequenininha. Né? E agora vamos testar aqui o DBCC Loginfo. Como a gente ainda tem muitos ambientes com SQL Server 2005, 2008, 2005 está em backlevel já, mas ainda tem 2008, 2008 R2, 2012, 2014. Então a gente vai ver o DBCC Loginfo aqui. Então o meu transaction log, como ele tem apenas 10 MB, pela regrinha do transaction log que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, ele cria 4 VLFs. E esses VLFs, eles têm um tamanho aqui, ó. É o tamanho de cada VLF isso, tá? E não o file size como está escrito aqui. É do virtual log file size isso aqui, tá? Então isso aqui é o tamanho de cada VLF. E a sequência numérica deles, né? Lembra que eu falei? Deixa eu aumentar o zoom aqui. A sequência numérica. Lembra que eu falei que cada VLF tem um número? Então quando a gente cria uma database, ele já começa com um VLF que está ativo, certo? Que é o primeiro VLF aí do meu transaction log. Por isso ele marca aqui na paridade a primeira utilização. A paridade vai sempre variar entre 64 e 128. Quando ele utiliza, ele marca 64. Quando ele reutiliza, ele marca 128. Quando ele reutiliza novamente, ele volta a marcar 64. Com isso a gente consegue saber mais ou menos o que está acontecendo aqui dentro do arquivo. E o LSN que criou esses VLFs. Né? Então, como eles foram criados junto com a criação da database, esse create LSN é zerado aqui. Tá? Então, a gente viu aqui como é que faz para a gente enxergar dentro do arquivo de transaction log os virtual log files. O tamanho, se eles estão sendo utilizados ou não, e o sequence number. Esse sequence number 36 aqui é porque o VLF da minha database model provavelmente parou no 35. E ele sempre pega o VLF da database model mais um para colocar a numeração aqui, não sei por qual finalidade ele faz isso, mas é assim que funciona. Tá bom? Vamos olhar também a sysdmdb loginfo. Então, agora, aqui do DBCC loginfo é legal que você utiliza o nome da database. Já nessas DMVs você vai precisar do Database ID, então você vai precisar colocar aqui a funçãozinha para converter e trazer o Database ID. E aí,
o que a gente tem aqui? Olha só que bacana. Eu dei um Ctrl aqui de novo. Agora sim. Então, esse é o ID da database que eu estou analisando. Aqui é o offset do arquivo onde começa cada VLF. E aqui, olha que informação interessante. O tamanho em mega de cada VLF. Agora, para monitorar o tamanho do VLF está mais fácil, né? Se o VLF está ativo, ele está ativo, porque esse é o status dele, a paridade continua a mesma coisa. E o create LSN, a gente vê aqui que continua zerado, tá bom? Bom, então, vamos crescer o nosso transaction log em mais 10 MB e vamos ver o que acontece aqui. Então, eu vou crescer ele em mais 10 MB. E vou com o dbcc login info aqui. Percebeu o quê? Fiz de novo. Que temos aqui o tamanho de cada VLF, isso aqui está em bytes. O sequence number, e agora a gente tinha 4 VLFs, temos 8, e aqui tem o LSN da transação que aumentou o meu transaction log. Ok? Então, com o dbcc login info, a gente consegue olhar dentro do transaction log, consegue olhar nos VLFs, saber se o VLF está ativo, se não está, por que ele não está sendo truncado, a gente consegue suspeitar a partir daqui. Por que ele não está sendo truncado, a gente vai ver como é que descobre já já. Bom, essa aqui é a demo do dbcc login info. Então, vamos aproveitar para a gente olhar também. Vou pegar aqui, está mais fácil, vou copiar. Vou colar aqui e vou colocar o log stats, que é uma nova DMV também. E aqui o que a gente consegue ver? Database ID, qual que é o recovery model, qual que é o LSN mínimo, o fim do log, o LSN do fim do log, qual que é o último número do VLF, o tamanho, quantos VLFs tem, qual que é o tamanho total em mega, quantos VLFs são ativos, o tamanho médio do log, do log, aqui é do VLF, perdão. Então a gente fazia um scriptzinho para monitorar o tamanho do VLF, agora não precisa mais, eu só dou um selectzinho aqui, está fácil. E aqui, o que a gente vê geralmente na sys databases, na coluna log reuse wait desk, a gente já tem aqui log truncation hold up reason. Então, por que não deu para truncar o log? E ele vai passar os motivos aqui. Tá? A gente já vai ver isso melhor na log reuse wait desk, e aí a gente relaciona com esse cara aqui. Então, você tem aqui todos esses tamanhos aqui, essas informações adicionais. Muito legal também, isso do SQL Server 2017. Ok? Então. Bom, então vamos falar sobre o log cache. A gente tem na memória, por database, 128 log buffers. Então eu tenho uma área na memória que eu fico transacionando. Quando essa área enche, porque ela tem 60 KB, ele vai para outra área da memória, que é o outro log cache, e continua transacionando. E até que aconteça o log flush, que é pegar o dado que está no log buffer e gravar ele em disco dentro do transaction log. Como essa gravação é lenta, não daria para ficar esperando cada log flush para voltar a transacionar. Então, por isso que a gente tem 128 log buffers para ir recebendo essas transações enquanto os log flushes que são mais lentos vão acontecendo. A escrita em disco é feita de forma assíncrona, né? Não é assíncrona como o delay durability, ele é assíncrono em continuar transacionando no log cache enquanto ele vai gravando e vai fazendo log flush. E o log flush acontece em 3 situações. Quando a gente realiza um commit ou um rollback da transação, log flush. Pega os dados que estão no log buffer e grava em disco. Durante o checkpoint também a gente grava esses dados em disco. E quando atinge o tamanho máximo, encheu o log buffer, starta o log flush para poder esvaziar, para poder continuar transacionando. Então, com essa dica aqui já deu para perceber que ambientes com muitas transações pequenas, faz só um updatezinho de 3 bytes commit, updatezinho 5 bytes commit, 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 commit. Você fica o tempo todo
fazendo log flush para transações pequenas, né? Você poderia, se, né, aplicável durante o seu desenvolvimento, daria para você aproveitar para fazer algumas modificações para só então você comitar, né? Tem que avaliar isso durante o desenvolvimento. Então, para a gente entender o que está acontecendo, eu tenho ali as minhas páginas de dados na memória que a gente usou no exemplo anterior. Eu tenho ali naquele quadradinho de cor cinza ali um exemplo de log buffer. E aí ele fica lá transacionando, escrevendo no meu log buffer e tal. Aqui no nosso exemplo, o log buffer vai encher. Ele encheu, olha, não tenho mais como transacionar. O que acontece? Pode ser que aconteça um commit, pode ser que aconteça um rollback, pode ser que ele encha. Ele vai ser copiado para uma outra área na memória, que isso é rápido. E enquanto ele vai ser gravado em disco, eu continuo transacionando. Aí sim, ele vai lá, faz aquela gravação lenta no meu transaction log, mas eu não parei de transacionar enquanto isso. E pode ser que o meu segundo espaço ali enchesse, ele ia para um terceiro, e assim ele vai indo até dar 128 log buffers. Então, quando você tem um disco lento, mas você sempre tem 128, você sempre tem algum dos 128 espaços dentro da memória, você vai ver o tipo de espera de write log, né? E quando você, além do disco lento, você não tem mais espaço em memória para escrever suas transações, aí você vai ter uma espera por log buffer. Então, a espera por write log não é uma espera muito dolorida, né? Dependendo do tempo que estiver demorando, ela faz parte, porque você precisa gravar em disco. O disco é realmente mais lento e o usuário só recebe o ok da transação depois que tiver gravado em disco. Mas se eu tiver todos os meus log buffers ocupados, eu não consigo mais transacionar. Então, eu não vou estar nem realizando transações. E aí as esperas que eu vou enxergar serão de log buffer junto com as de log cache, de log write, não só de log write. Aqui eu tenho mais um exemplo, eu estou transacionando aqui no meu log buffer, né, em um determinado momento aqui vai acontecer um checkpoint. Então o checkpoint ele não dispara também o log flush, o que vai acontecer? Ele vai realizar o log flush, vai copiar aqui para ele poder continuar transacionando, vai gravar esses dados em disco, e o checkpoint ele não grava os dados que estão em memória, que foram modificados em disco, então ele vai lá e vai gravar os dados que haviam sido modificados em disco, e vai registrar isso no transaction log. Ok? Então esse aqui é o mecanismo de write ahead log funcionando completinho, com o log cache e as páginas em memória, obviamente que bastante simplificado para facilitar o desenho aqui, que demorou bastante para conseguir fazer o desenho desse no PowerPoint aqui, com essas animações, não foi mole não. E se a database tiver com o recovery model em simple? O que eu vou ter aqui, além de tudo isso que eu descrevi para vocês? Bem, recovery model em simple, quando acontece checkpoint, ele não trunca o transaction log, então ele também vai truncar aqui no nosso exemplo. Tá bom? Bom, no SQL Server 2014, a gente viu também o lançamento da feature Delayed Durability. Essa feature ela foi feita para trazer mais performance para quem não precisa cuidar dos dados, né? Então, ele não espera uma resposta de I/O para retornar ok ao usuário. Ele fala para o usuário ok para a transação dele, e se tiver um problema, um unexpected shutdown, por exemplo, um desastre, é esperado perda de dados e é esperado que todo mundo saiba que haverá perda de dados e vai perder essa transação que você respondeu como ok. Então, não daria para a gente usar delay durability, por exemplo, no ambiente bancário, né? Porque a consistência das transações você não pode perder nenhuma transação, né? Imagina você faz um depósito, você recebe o seu salário e o seu salário some da sua conta por causa do delay durability, isso não é possível. Então, a gente só pode utilizar o delay durability quando a gente sabe que vai perder dados se houver um desastre. Ah, mas perde pouquinhos dados. Realmente, ele não vai ficar colecionando dados ali para só depois gravar em disco. Ele vai fazer ali um caxangá para conseguir fazer log flushes mais aprimorados, como o Checkpoint faz, né? Só que ele não tem um outro arquivo ali garantindo, igual o Checkpoint tem o Transaction Log. Então, pode dar a perda de dados. E
Tanto é que na documentação tem esse warning que eu estou deixando aí, e ele é muito fácil de implementar, né? A gente vai lá, alter database, põe o nome da base, set delay durability, você pode deixar desabilitado, que é o recomendado para quando você tem um ambiente que não pode perder dados, você pode permitir, ou você pode fazer com que seja um comportamento forçado. Nesse caso aqui do delay durability, se você tiver, por exemplo, uma database de BI, e você vai fazer uma carga, alguma coisa do tipo, obviamente que você não precisa da proteção dos dados, porque se você quiser, você faz a carga de novo. Então, o delay durability vai fazer com que a sua carga aconteça mais rápido, você vai ganhar em performance. Então, prestem bem atenção em que tipo de finalidade vocês vão aplicar a solução de delay durability, tá bom? Já no SQL Server 2017, a gente tem o Storage Class Memory. E esse cara, ele é fantástico. Eu não tenho um hardware para realizar testes ainda. Estou procurando um hardware desse para conseguir realizar testes. Mas ele funciona basicamente da seguinte forma. Eu tenho um hardware, um NVDIMM, né, que é é como se fosse um disco, mas ele não tem os pratos. Né? Ele é como se fosse um SSD ali. Né? Mas ele funciona como memória, não como disco. A gente tem que formatar ele no Windows Server 2016 no formato DAX. Com esse formato DAX, ele vai conseguir fazer o acesso da mesma forma que ele faz acesso à memória, né, que é o Byte Level Access. Ele não vai ter que passar por toda aquela abstração de NTFS e sistema de arquivo e controlador e não sei o que. Ele consegue fazer um acesso muito mais rápido e aí você vai poder utilizar esse hardware para poder armazenar os log flushes. Então, eu vou fazendo log flush nesse dispositivo, que é bem rápido e vai receber rápido ali o meu log flush. Vou dar o OK rapidamente para o usuário. E qual que é a vantagem? Se eu tiver um desastre, esse dispositivo não é volátil igual à memória. Quando eu voltar do desastre, os meus dados estarão no dispositivo, conseguirei gravar esses dados dentro do meu transaction log e nenhum dado vai ser perdido. Parece ser muito legal, parece uma ótima forma de conseguir performance, mas eu ainda não tive oportunidade de testar. Ele não funciona com o TDE, né, o Transparent Data Encryption, porque o Transparent Data Encryption ele garante para você que o dado gravado está criptografado. E no momento que a gente joga esse dado dentro do NVDIMM, ele não está criptografado. Então, para não ter aí algum tipo de problema com encriptação, o Transparent Data Encryption não funciona com essa feature. E ele pode ser aplicado somente nas réplicas de Always On, você não consegue aplicar ele no principal ali do Always On. Então você tem que formatar o volume desse dispositivo como DAX, é simples, você tem lá o dispositivo com a letra X do seu Windows, você dá um format, X, espaço barra DAX, o Windows Server 2016 já conhece esse parâmetro barra DAX, e aí você vai lá, alter database, MyDB, adiciona um arquivo de log e coloca lá que o nome dele é aquele DAXlog, o file name você coloca lá o caminho dele e o tamanho dele. Então esse cara passa a receber aí os log flushes, tá bom? Bom, e aí para a gente entender a natureza circular do Transaction Log. E aí agora isso aqui vai esclarecer muita coisa para a gente na utilização do DBCC Loginf e várias outras coisas que a gente vai trazer para a nossa demo daqui a pouco. Então, o Transaction Log, ele é um arquivo com seus VLFs e a gente vai transacionando, ele vai consumindo ali os VLFs, né? Até que chega uma hora que o alarmou, eu tenho pouco espaço dentro do Transaction Log disponível e aí eu tenho que fazer o quê? Um backup do meu Transaction Log, para poder liberar os VLFs para eles poderem ser reutilizados. Então, liberei ali os meus VLFs, agora minha porção ativa do log é só o VLF 6 e 7, eu tenho ali o VLF 8. E aí, qual que é o próximo VLF que o SQL Server vai utilizar? Ele vai seguir a sequência numérica, então ele vai usar o VLF 8. Mas e agora? A sequência numérica acabou. Como é que vai fazer? Qual o VLF? Ele vai ter que crescer? Como é que funciona isso? Na verdade, ele vai pegar o VLF1, vai renumerar ele como VLF9 e vai seguir essa sequência numérica fazendo suas utilizações. Por isso que o log sequence number é único, porque os VLFs vão sempre aumentando
conforme eu vou reutilizando o meu transaction log. E aí eu vou conseguir ver pela sequência numérica dos VLFs no meu DBCC Log Info, vou conseguir enxergar lá no meu sysdmdb info, vou conseguir enxergar lá como estou reutilizando esses VLFs. E se eu tiver 3 arquivos de transaction log para a mesma database? Né? Aqui a gente já vai desmistificar algumas coisas. Né? Então vamos lá. Estou aqui transacionando, utilizando os meus VLFs. Terminei de utilizar o arquivo 1. Qual é o próximo arquivo que ele vai utilizar? Ele vai olhar a sequência numérica e vai para a sequência numérica. Então não existe uso paralelo de mais de um arquivo do transaction log. Mais de um arquivo de transaction log não traz performance. Ele vai te trazer uma dor de cabeça na hora de gerenciar. O ideal é você ter somente um arquivo que simplifica bastante o gerenciamento. Aqui ele vai seguir a sequência numérica e vai preencher todo o meu transaction log. Então, se eu tivesse espaço em disco, o meu transaction log teria que crescer para poder continuar transacionando. Nesse cenário aqui, como eu não tenho espaço em disco, ele simplesmente vai parar de fazer transações de escrita e vai fazer somente transações de leitura até que o DBA seja acionado e faça o backup do transaction log. Então, ele truncou o arquivo 1 inteiro, porque a porção ativa do log estava entre o VLF 20 e o 24, o 2 também inteiro, e o 3 ele conseguiu truncar aqueles 3 VLFs ali. Esses outros VLFs não foi possível truncar. Mas agora a pergunta é, para qual arquivo ele vai para seguir a sequência numérica dos VLFs e continuar fazendo essa reutilização circular? Ele vai realmente para o arquivo 1, vai lá renomeando os VLFs com o ID incrementando de 1 em 1 e vai seguir a natureza circular. Ok? Vamos ver isso, como é que funciona, porque eu não sou muito bom em animação, mas aqui na SQL a gente não tem como errar, porque a gente vai ver aqui mesmo. Então vamos fazer rapidinho aqui. Deixa eu só fazer isso. Eu vou rapidinho fazer um backup, só para ter certeza que a minha database ficou com o Recovery Model full, tá? Aqui já fez, foi bem rapidinho mesmo. E agora vamos rodar aqui um DBCC Log Info na TestDB. E olha lá, ela está do jeitinho que a gente deixou na última demo, né? Opa! Certo. Ela está do jeitinho que a gente deixou na última demo, que é esse daqui. Agora vai. Então, esse daqui, os VLFs acima da linha vermelha foram criados junto com a database, abaixo da linha vermelha foram criados depois por um comando, certo? Eu posso até pular esse backup. Vou fazer um DBCC shrink file aqui. Só que não estou na database correta, porque não selecionei o negócio direito. Agora sim. DBCC login info da testDB, pronto. Então eu tinha criado a database com 4 VLFs e tinha adicionado mais 4 VLFs. E aí, quando eu fiz o shrink file, eu fiquei somente com 2 VLFs, porque eu disse que era de 1 MB. Como cada VLF meu tinha esses 256K, para que o arquivo atingisse esse tamanho, eu fiquei aqui, ficou menor que 1 MB, mas se não tivesse excluído o outro VLF, ela ficaria maior que 1 MB. Então, ok. Temos aqui 2 VLFs. Só para garantir aqui a tabela pessoa. Vamos criar a tabela pessoa de novo. A tabela foi criada. Aí aqui em uma outra seção, eu vou colocar esse cara aqui para executar. Ok? Agora de volta aqui, vamos ver aqui no nosso DBCC Log Info. Está aqui, ó. Ele já utilizou o meu segundo VLF aqui. E que já cresceu. E já cresceu.
E aí eu vou dar uma olhada aqui na log reuse wait desk da sysdatabase, ele está falando, ó, para você resolver o seu problema, aí você precisa fazer um log backup. Então, vamos fazer aqui um backup do meu transaction log. E agora vamos dar uma olhada em como é que está a situação lá. Olha só, ele esvaziou aqui os meus VLFs que ele estava utilizando, seguiu utilizando aqui, percebeu que estava vazio lá em cima, já subiu. Então percebam como é fácil a gente fragmentar, ó, 44, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Agora que a gente sabe qual é o conceito, a gente percebe aqui, consegue analisar melhor, né? Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui, fazer mais um backup. E olha só o meu DBCC Loginfo. Estou vendo aqui, ó, tenho esses dois VLFs ativos, são os dois únicos que estão sendo utilizados. Agora já tem mais VLFs ativos. E a gente está vendo aqui, ó, tem esses dois, mais esses três e esse daqui. Aqui já tem mais. E aí o que acontece quando todos os meus VLFs ficarem ativos? Aí meu arquivo de transaction log vai precisar crescer. E não vai ter para onde correr. Não tem como escapar disso. Aqui eu já tenho só dois VLFs nativos. Agora só mais um. E agora ele vai crescer. Então, se eu fizer um stop aqui na transação, vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou. Aqui, ó, todos eles utilizados, exceto os dois finais, que nunca foram utilizados. A paridade deles é 0. Não tem o número de sequência deles. E olha só, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Aí o 67 está aqui embaixo. O 68 está mais aqui embaixo. O 69. Então, percebam como é fácil fragmentar o transaction log. A gente vai ver daqui a pouco o que é essa fragmentação. Mas o ideal era se tudo isso daqui tivesse sequencial, bonitinho, e não tivesse que voltar para seguir a sequencialidade do jeito que ele está fazendo aqui. Tá bom? Ok. Deixa eu já remover isso daqui. E já deixar ele preparando para a nossa próxima... demo. Aí. Bom, então a gente viu que ele volta lá para os primeiros VLFs e continua reutilizando. Enquanto tiver um VLF disponível, não importa se está no começo, se está no final, antes de crescer o arquivo, ele vai reutilizar aquele VLF. E aí a gente falou sobre o VLF, que tinha umas regrinhas, e aqui vão elas. Então, toda vez que a gente cria uma database, que a gente cresce um arquivo manualmente ou automaticamente, dependendo do tamanho do transaction log que a gente especifica para criar a database, dependendo do tamanho do crescimento, dependendo de como você faz isso, ele vai criar os seus VLFs. Então, se eu crescer de 1 MB até 64 MB, como a gente fez no nosso exemplo, ele vai criar 4 VLFs. Então, se eu crescer 64 MB, eu vou dividir por 4, vou ter VLFs de 16 MB. Se eu crescer de 64 MB até 1 GB, eu vou ter 8 VLFs. Então, se eu crescer 1 GB dividido por 8, eu vou ter 128 MB. Agora, se eu crescer de 1 GB para cima, e não importa o tamanho, eu vou ter 16 VLFs. Então, imagina que numa tacada só eu crio uma database e coloco lá que o transaction log vai ter 32 GB. Então, esse VLF, esse transaction log ele vai ter 16 VLFs, porque é acima de 1 GB, e cada VLF vai ter 2 GB. Tá bom? Não tem muito segredo, é isso aqui e pronto. E você vai conseguir influenciar o tamanho dos seus VLFs. Por exemplo, eu quero VLFs de 500 MB, que é o recomendado aí para ter um transaction log. Pô, para eu ter VLFs de 500 MB, ao invés de crescer 32 GB, eu cresço 8 GB. Vou dividir por 16 do mesmo jeito, vou ter 16 VLFs do mesmo jeito, e vou ter então VLFs de 500 MB. E essa regra se aplica para tamanho inicial, crescimento automático, não importa. Alterou o tamanho do arquivo, VLFs precisam ser criados, e essa é a regra que ele vai utilizar para criar. E isso aqui é muito importante porque está muito relacionado à fragmentação.
Imagina naquele nosso arquivo lá que a gente viu que tinha meia dúzia de VLFs, o outro tinha, sei lá, 20 VLFs. Vocês perceberam que a sequência numérica deixa de ser de cima para baixo e passa a ser aleatória ali, conforme o VLF que está disponível. Quando você tem VLFs maiores, você tem menos VLFs, e esse tipo de movimentação vai acontecer com muito menos frequência. Então é importante a gente procurar ter VLFs de 500 MB para evitar esse tipo de movimentação frequente dentro do arquivo. A fragmentação do Transaction Log. Muitos VLFs prejudicam a performance do Transaction Log. Então, backup e restore fica prejudicado porque tem que ficar navegando entre os VLFs. O mirroring, que precisa ler o Transaction Log daqui, replicar para o outro lado, e o outro lado precisa reescrever as replicações. Oi? Luís, é o Cláudio daqui, boa noite, tudo bem? Opa, Cláudio, joia? Olha, só uma pequena pergunta. Os cálculos para a criação de novos VLFs, ou a quantidade que é criada, no SQL Server 2014 alterou um bocadinho, certo? Já teve uma modificaçãozinha. Legal, basicamente é um bocadinho mais otimizado e não cria tantos VLFs quanto os que estávamos habituados até essa altura. Basicamente, eu vou partilhar aqui o link no chat para toda a gente poder ver. Legal. E ter essa ideia. Depois vou atualizar aqui a apresentação e vou deixar disponível para o pessoal já atualizado com essas regrinhas do VLF aí. Ok, obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom, então as operações de database mirroring, que eu vou ter que ler de um lado e escrever do outro lado, também ficam comprometidas, porque tem que ficar navegando entre os VLFs, as replicações, availability groups, log shipping, crash recovery, que é o principal, está todo mundo ali esperando, sua database está com recovery pending e está demorando para fazer o redo e o undo, porque tem que ficar navegando entre os milhares de VLFs que você tem dentro do seu arquivo. Então, quando você tem centenas ou milhares de pequenos VLFs, são considerados muitos na maioria dos cenários, mas depende bastante do total do arquivo, né? A gente tem que pensar que cada VLF tem que ter mais ou menos aí 500 MB, mas se o seu arquivo Transaction Log for muito grande, você pode fazer VLFs maior, de 1 GB, que não vai ter problema não. Uma coisa muito importante é que toda a literatura que eu pesquisei, que eu estudei, o pessoal fala sobre a leitura do Transaction Log ser impactada pela fragmentação. Mas a escrita no Transaction Log também é bastante impactada. Eu tive um exemplo onde um insert estava demorando muito mais tempo para acontecer, e depois que a gente desfragmentou o Transaction Log, o tempo normalizou e ficou tudo certo. Então, até mesmo para insert pode ficar mais rápido se você melhorar o seu Transaction Log. Para TempDB. Então, para TempDB, o Transaction Log tem um comportamento mais otimizado, porque como a TempDB é recriada todas as vezes que a gente inicia o SQL Server, não faz muito sentido ela ter redo e undo. E o recovery model dela é simple, porque a gente não vai fazer restore de TempDB. A TempDB ela é sempre recriada do zero, porque ela é só uma database temporária. As transações não são escritas no Transaction Log quando a gente dá um commit. Por exemplo, o log flush não vai direto para o Transaction Log da TempDB. As informações sobre os novos valores de uma alteração também não são registradas, porque não vai fazer redo, né? No máximo pode ter que desfazer alguma coisa, mas refazer não vai fazer. Os checkpoints não seguem a configuração de recovery interval, também não faz diferença, porque não tem recovery. Os checkpoints ocorrem em outras ocasiões, então, quando otlog da TempDB está utilizando 70%, por exemplo, aí ele vai lá e faz um checkpoint, mas nesse checkpoint também ele não se obriga a gravar as páginas de dados na TempDB. É um checkpoint mais voltado para truncar mesmo o Transaction Log, para evitar que ele tenha que crescer. Então, cuidado com o tamanho do Transaction Log da sua TempDB, porque se você ficar utilizando 70% dele com muita frequência, você vai com muita frequência ficar fazendo checkpoints e truncando o seu arquivo de Transaction Log. Ficar tocando disco sem necessidade, né? E algumas poucas transações, como o diversionamento, por exemplo, não são nem logadas na TempDB. Então, a utilização do Transaction Log da TempDB é otimizada, mas você tem que estar atento a esses pontos aí de tamanho, tá bom? E por que o Tlog encheu, né? A gente tem muitos incidentes de Transaction Log cheio e tal, e aí o pessoal vai, faz backup,
ou muda o recovery model para simple, desesperado e tal, mas na hora de fazer uma análise de causa raiz, você não tem como evitar que aquilo aconteça novamente se você não entender por que aquilo aconteceu. Então, na coluna Log Reuse Wait Desk da Sysdatabase, você vai ter ali os motivos que impediram o seu transaction log de ser truncado pela última vez. E na sysdmdb log stats, você tem essa informação também, que é a mesma informação que vai ter aqui, né? Os motivos são os mesmos. Então, pode ser porque você não fez backup do seu transaction log ainda, pode ser porque você ainda não conseguiu replicar para o seu mirror por algum problema de comunicação, por exemplo. Então, é importante você escolher uma opção de alta disponibilidade que você saiba gerenciar, para você não ser pego aí na curva de repente, putz, não tive espaço no meu transaction log para gerenciar um problema de comunicação, por exemplo. Se o checkpoint for simple, se o recovery model for simple, pode ser que o seu transaction log não tenha sido truncado ainda, porque ainda não houve um checkpoint. Pode ser que você tenha uma active transaction ali, pode ser um problema de replicação, pode ser que está tendo a criação de um snapshot, e pode ser mais de um motivo, pode ser 2, 3, 4 motivos, né? Eu posso estar precisando fazer um backup do log, aí eu faço o backup do log e não acontece nada, mas não era o backup do log, porque também o meu mirroring não está funcionando, aí eu vou lá e arrumo o meu mirroring, aí eu faço o backup do log, mas aí eu percebo que tinha um active transaction ali que está segurando, então pode ser uma combinação de motivos. Então você sempre tem que tratar o motivo que você identifica na Log Reuse Wait Desk ou na sysdmdb Log Stats e olhar de novo para ver se você realmente resolveu o problema. Você pode olhar com o DBCC Log Info para ver quantos VLFs ainda estão ativos. Você pode ver aqui na Sysdatabase se tem mais algum motivo. Quando não tem motivo nenhum, ele mostra nothing. Então vamos ver lá na demo. Legal? Então estamos aqui. Putz, eu deixei esse cara fazendo o backup e cancelei sem querer, mas beleza, vai dar certo. Então vamos lá. Na nossa teste DB, que já não existe mais. Está aqui em cima, por isso. Vou criar ela aqui rapidinho. Muito bom. Vamos alterar o recovery model dela para full. Certo. Vamos criar aqui a tabelinha pessoa rapidão. Então agora vamos lá. Em uma outra sessão. Acho que é a mesma. Está rodando lá. Então olha que legal. Eu vou dar um DBCC Log Info, um checkpoint para atualizar a Log Reuse Wait Desk. Ele está falando aqui, ó, você precisa fazer backup. Então vamos fazer backup. Ok. Agora vamos olhar de novo. Beleza? Fazer backup. Está aqui, ó. Log backup. Então vamos fazer um outro backup aqui. Beleza, e agora se eu olhar aqui, log backup. Ok? Então o normal, quando eu tenho alguns VLFs utilizados, o normal é log backup. Quando eu tenho pouquíssimos VLFs utilizados, o normal vai ser nothing. Ou seja, não tem nada para você fazer aí, está tudo bem. Agora, se eu tiver aqui uma outra transação que não está sendo comitada, ela está só começando. Então eu tenho ela aqui não está sendo comitada. Agora eu venho olhar aqui, e aqui, ó, meu transaction log praticamente cheio, ele vai precisar crescer, precisando fazer log backup de novo. Então, vamos fazer o backup de novo. Se eu fizer o backup, vai resolver o problema, não é isso? Diz que sim. E agora? Eu já fiz o backup. Ah, mas eu tenho aqui uma Active Transaction.
Tá certo? O rapaz saiu para o almoço, deixou lá, estava fazendo e tal, falou, opa, vamos almoçar na churrascaria. Não pensou duas vezes, largou a transação, foi para o almoço, e agora eu tenho aqui uma Active Transaction que não me permite reutilizar os VLFs do meu Transaction Log, porque eu não sei se aquela transação vai ser comitada, se ela vai dar rollback, eu não sei se vai ficar mesmo esse nome Xuxa aqui. Como é que vai ser? Bom, eu posso usar o DBCC OpenTran para identificar qual é essa transação. Eu consigo ver o LSN dessa transação, que horas ela começou, com base nisso eu consigo, bom, faz tempo que começou essa transação, pode ser que seja esse cara mesmo. Então eu posso vir aqui e dar um kill. Esqueci de olhar aqui, é a ID 56. Então eu posso vir aqui e dar um kill na 56. Certo. Eu resolvi o problema? Não, eu não resolvi o problema. Os meus VLFs ainda estão ativos, ainda não posso reutilizar, o meu Transaction Log ainda está cheio. Certo. Mas qual que é o problema que eu estou tendo agora? O problema que eu estou tendo agora é de backup. Ok. Então agora, se eu fizer um backup do meu Transaction Log depois que eu matei a minha transação, vai resolver? Vamos ver. Fiz o backup. Agora é a hora da verdade. Agora voltamos para a normalidade do log backup. Interessante, aqui costumava aparecer nothing em outras demos que eu já fiz. E agora continua aparecendo log backup porque tem um outro cara em execução, que é esse cara aqui. Agora sim, se a gente fizer a mesma coisa, vai ter aqui, a gente fez o backup, ele livrou aqueles VLFs aqui, passou a reutilizar aqui, ó, dá para ver que é aqui por causa da sequência numérica. Aqui, ó, daqui, ao invés de ir lá para o começo, ele veio para cá e reutilizou. Então agora sim, se eu fizer um backup do meu log, eu vou ter aqui nothing. Não tenho nada que eu preciso para reutilizar os meus VLFs. Por quê? Porque eu só tenho um VLF ativo, que é esse cara aqui, não é isso? Isso mesmo. Então agora eu sei aqui, ó, em que lugar do meu Transaction Log está a porção ativa do log. Olha que legal. E aqui eu sei que parte que ele está utilizando. Beleza. Então é assim que funciona a Log Reuse Wait Desk. E se você pegar aqui, acho que está mais fácil de eu copiar aqui do que ficar digitando tudo isso. Opa! É esse aqui. Bom, eu não sei onde eu coloquei, mas a from sys dm db, acho que é log. Vamos ver se está na log info ou na log stats. E aqui acho que o database ID era 9. Não, é na log stats mesmo. Na log stats. Está aqui. Log truncation hold up reason. Esse é o nome da coluna que eu queria lembrar. Nothing, não temos nada de ação aqui que tenha impedido o nosso transaction log de reutilizar os VLFs, tá bom? Beleza. Bom, e o que fazer? Se ele encher, é porque a opção autogrow está desabilitada ou se o volume onde esse log está ficou sem espaço. E aí, quando encher, a gente sabe que todas as transações de escrita serão suspensas, a base fica praticamente somente leitura, né? E aí a gente tem que ver, bom, o que esvazia o transaction log é backup, né? Qualquer outra ação que seja esvaziar, que tenha o objetivo de esvaziar o transaction log sem ser o backup, a gente está perdendo dados ou deixando
descoberto do nosso backup, né? Então, o backup do Transaction Log é o que esvazia. Agora, eu posso ter enfileiramento de recurso de alta disponibilidade. Eu posso estar com um problema no meu mirror ali e eu preciso resolver isso. E pode ser que seja um processo grande, uma transação aberta há muito tempo ali, que você pode localizar pelo DBCC OpenTran. Você vai mudar um recovery model para simple e fazer um checkpoint? Só se for uma coisa muito desesperada, porque não tem como resolver algum outro problema, né? Mas cuidado para cogitar essa mudança de recovery model, porque a logchain vai ser quebrada e você vai ter que executar um backup full quanto antes aí para voltar a ficar coberto, tá bom? Então, toda vez que eu vejo que o meu transaction log está cheio, primeira coisa eu vou identificar qual é o motivo. Ou na sysdatabase, ou agora na sysdmdb logstats, eu vou lá ver qual que é o motivo. E aí, por último, para a gente terminar aqui, como é que funciona o shrink? Então, imagino que vocês já tenham executado o shrink, e aí já tenham visto que ele não funcionou. Né? Você fala, pô, mas eu executei o shrink, por que ele não funcionou? Então, agora que a gente vai entender como ele funciona, a gente vai ver por que às vezes ele não traz o resultado esperado na primeira execução. Então, imagina lá que eu estou transacionando, estou ocupando aí todos os meus VLFs, ok, e aí eu fiz o backup, tá certo? Então, esse daqui é o meu cenário aqui. Eu fiz o backup, esvaziei meu transaction log, agora eu vou fazer o shrink e ele vai ficar menor, tá certo? Não tá. Porque o shrink, o algoritmo do shrink, ele só pode remover do seu arquivo de transaction log os virtual log files do final do arquivo, os VLFs do final do arquivo. Então, por conta disso, você vai executar e ele não vai funcionar na primeira execução. E aí, ele vai utilizar a natureza circular do transaction log, né? Ele vai, porção ativa vai para o começo, você vai fazer um novo backup, vai com isso esvaziar o final do VLF que está no final do arquivo, e aí sim, quando você roda o shrink, ele vai fazer essa liberação. Então, só os VLFs inativos do final do arquivo é que o shrink consegue esvaziar. Ele não consegue pegar buracos ali de VLFs que estão inativos e liberar esse espaço. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha na nossa demo de shrink. Sei que tem muitos de vocês que gostam de fazer shrink. O shrink, pessoal, o ideal é você entender qual é o tamanho de transaction log que a sua database utiliza, para você ter o tamanho ali e ela não ter que crescer e você não ter que fazer o shrink, para ela ficar ali estável, com aquele tamanho legal. Então, olha só. Aqui. Esse cara aqui eu dei mole e não deixei fazer, mas vamos ver. Deixa eu ver se esse cara aqui está em full. Mas ok. Vamos colocar aqui. Com compressão. Rapidão, que eu já sei aqui o que está acontecendo. Vai ser rapidão. Nesse caminho eu realmente não tenho permissão de escrita. Agora sim. Ok. Bom, enquanto isso, a gente vem aqui e fala das melhores práticas. Bom, o ideal é você identificar quanto de espaço seu transaction log precisa para trabalhar. Bom, tenho ali o fechamento mensal, eu tenho coisas semanais que acontecem, então ao longo do mês você vai aprender que no fechamento mensal o seu transaction log tem uma transação ali que demora um pouquinho mais para terminar e ela faz com que o seu transaction log fique com, sei lá, 20 GB. Então eu sei que precisa de 20 GB todo mês, eu posso deixar ele já com esses 20 GB e aí sim eu não vou ter problema, porque meu transaction log não vai crescer, ele não vai fragmentar, ele vai ficar numa boa. E pode ser também que você tenha um fechamento anual que consome 100 GB. Então você não vai ficar o ano inteiro com o transaction log em 100 GB, você sabe que é só no final do ano, então você coloca lá no seu reminder ali que no dia tal, ali uma semana antes, você deve aumentar o seu transaction log em uma janela apropriada para isso,
para na hora que fizer o fechamento, o transaction log não ter que crescer. Toda vez que o transaction log tem que crescer, ele precisa preencher o arquivo de zeros para evitar que algum bit escrito ali se pareça com log record. Então, esse zero fill, né, esse preenchimento de zeros no arquivo é um processo demorado. E todas as transações de escrito têm que esperar esse processo terminar para serem retomadas. O ideal é você fazer isso em janela de maneira planejada, né, do que ele ter que crescer ali emergencialmente. Para databases como a TempDB e as outras em Recovery Model Simple, ter um espacinho adicional ali dentro do Transaction Log evita checkpoint toda hora, né? Então o checkpoint da TempDB não dói tanto, mas o checkpoint de uma database sua aí com Recovery Model em Simple pode demorar um pouco mais de tempo, ele pode consumir mais recursos e você pode estar fazendo esse checkpoint exageradamente. De repente, você aumentando o arquivo de Transaction Log, você faz menos checkpoints. Verificar quanto tempo demora o autogrow no seu ambiente. Então, você sabe que para crescer 1 GB, ele demora 30 segundos. Então, você coloca lá para crescer 1 GB, emergencialmente, você sabe que vai dar um delayzinho de 30 segundos, está todo mundo ciente, está todo mundo aceita esse resultado. Evitar que o log precise crescer, a gente já falou, e dimensionar corretamente os VLFs, para evitar a fragmentação e configurar adequadamente o autogrow. Então, se você cresce o arquivo de 8 em 8 GB, né, eu vou falar que 8.000 MB é melhor, porque no 2008 tem um bugzinho ali. Se você cresce o arquivo de 8.000 em 8.000 MB, você vai ter VLFs com aproximadamente 500 MB, dificilmente você vai ter um problema de fragmentação ou de performance causado por fragmentação. Se você faz uma carga de dados, você precisa entender que horas você faz essa carga de dados. Porque, por exemplo, enquanto você está fazendo o backup full, não adianta você fazer backup do transaction log, porque o transaction log ele vai armazenando as transações que estão em execução durante o backup full. Então, o backup full ele vai lá, faz um backup do snapshot ali que você tem e pega aqueles dados, e todas as modificações realizadas depois que começou o backup full, ele vai pegar de dentro do transaction log. Então, se você faz uma carga de dados em uma janela, no mesmo momento que está rodando o seu backup full, pode ser que o seu transaction log não tenha espaço suficiente para armazenar todos os registros dessa carga de dados que você está fazendo. Melhor você não deixar que grandes escritas, como carga de dados, aconteçam durante o seu backup full. Isso acontece também com reindexação, né? Se você vai reindexar uma tabela, por exemplo, numa janela, e é no mesmo momento em que está ocorrendo um backup full, pode ser que o seu transaction log não tenha espaço suficiente para armazenar, além de todas as transações da reindexação, o espaço do log space reservation, né? Então sempre pense no log space reservation. O SQL Server é muito conservador, ele faz um log space reservation geralmente bem grande e ele faz parte do cálculo ali, né? Desenvolver lembrando do transaction log, né? Quando você estiver escrevendo suas procedures, pensa se aquilo realmente, agora que você sabe como é que funciona o transaction log, você vai conseguir pensar se realmente aquilo que você está fazendo daquela forma vai ser o melhor cenário. Os índices não utilizados, para cada modificaçãozinha que a gente faz numa tabela, ela vai fazer a modificação nos índices também. Então, se eu tiver, igual aquela tabela que a gente fez no nosso exemplo de log record, a gente fez um update, né? Se a gente tivesse 10 índices, ao invés de aparecer uma transação de update, apareceriam 10 transações de update, né? 11, na verdade, que é uma da minha tabela e as outras 10 dos outros índices. Então é importante a gente remover os índices não utilizados porque eles geram mais escrita no transaction log também. E avaliar criteriosamente o uso de delay e durability, né? O uso de delay e durability não é para deixar o chefe feliz e falar, olha, consegui aumentar a performance sem investir em infraestrutura. Ele é para questões onde a gente sabe que pode perder dados, que não tem problema em um caso de crash se perder os dados. Essas aqui são as fontes que eu utilizei para desenvolver essa apresentação. Então, eu recomendo muito esse livro do Tony Davis e Gayle Shaw, que é da Redgate. O treinamento do Paul Randall no Pluralsight é fantástico. Recomendo também. É um treinamento, não é muito longo. Você consegue matar ele em um dia e é muito, muito bom mesmo. E no próprio MSDN TechNet, as próprias documentações que a Microsoft escreve, né? Aí só para a gente finalizar, deixa eu ver se já terminou o nosso backup aqui. Opa, terminou. Então a gente vai dar uma olhada aqui como é que está o transaction log, está pequenininho já.
Aqui está o nosso VLF ativo. Vou fazer um backup do log aqui só para... E agora, aqui não vai chegar a diminuir muito. Deixa eu ver se vai diminuir. Não diminuiu, ok. Bom, agora eu vou aumentar o tamanho do meu transaction log aqui. Vou dobrar de tamanho. Então agora eu tenho 4 novos VLFs aqui. Repara a numeração aqui, ó, 10.000 e tralalá. E aqui a gente vai executar esse cara aqui. E vamos dar uma acompanhada aqui agora. Bom, reparem que eu estou com todos os meus VLFs utilizados aqui, certo? Só o comecinho do arquivo que não está utilizado. Então, se eu rodar um dbc shrink file aqui, eu não vou conseguir liberar absolutamente nada de espaço, porque os meus VLFs do final do arquivo estão utilizados. Então, eu vou fazer um backup do meu transaction log. E olha lá. Bom, agora sim. E olha lá. Somente o meu último VLF está ativo no momento. Todos os outros VLFs estão inativos. Então, se eu fizer um dbc shrink file agora, o que vai acontecer? Nada. Ele não conseguiu remover o VLF porque ele estava sendo utilizado. Só que apareceram 2 VLFs aqui que estavam como inativos e agora estão como ativos. O que aconteceu aqui? Bem, se a gente der uma olhada, agora a gente sabe olhar dentro do transaction log o que tem. Vamos lá olhar. Então aqui eu tenho tudo que aconteceu nessa database Adventure Works aqui e tal. Mas olha só, eu tenho bastante registros do tipo shrink, lop, shrink, nup. E olha só que interessante, o tamanho desse registro. Ele é um registro enorme, né? Se a gente comparar ele com os registros, com os demais registros, ó, esse aqui, ó, 132, 32, 84, 32, ó, esse aqui que é modificou o cabeçalho do arquivo, tem 2.300 e pouco, esse aqui tem 12.316, então é muito maior. E para que ele é muito maior? Justamente para ele fazer com que a porção ativa do seu transaction log venha para o começo do arquivo. Opa! Agora, você faz o backup do seu log. Agora sim, esses caras foram backupeados. Como a porção ativa tinha vindo para o começo, ele esvaziou os VLFs. E se eu der um dbc shrink files agora, não tem segredo, está aqui. Ele conseguiu esvaziar do final do arquivo. É que a soma desses caras aqui vai dar 1 mega. E o dbc shrink file é de 1 mega aqui. Então, por isso que a gente está vendo aqui os 4 VLFs. Ok? Então, é assim que funciona o dbc shrink files. Pessoal, tem dúvidas para a gente responder agora? Não apareceu nada aqui. O pessoal entendeu bem, acho que foi bem explicado, né? Então ninguém tem dúvida. Luís, tenho aqui umas perguntas, mas que são mais curiosidades. Primeiro, qual foi o maior tempo de recovery que assististe devido à alta fragmentação do transaction log? Legal. Bom, eu já tive cliente grande que tem transaction log de cerca de 200 GB e esse recovery ficou dias acontecendo a ponto de ter que deixar a estratégia do recovery para lá e passar a fazer o restore da database que tinha ali tera de tamanho, né? Tera, 2, 3 tera, não me lembro mais. E valeu muito mais a pena, foi muito mais rápido refazer o restore da database e fazer o restore dos backups dos transaction logs do que
mas mesmo assim o restore dos backups do transaction log foi demorado. Ainda assim foi, mas foi melhor do que o recovery. É, isso mesmo. E tens alguma noção depois, quando refizeram o transaction log para ficar com o número de VLFs mais correto, se houve mais alguma vez que entrou em recovery e tiveram uma noção de quanto tempo é que dessa vez demorou? É que o processo de recovery ele está muito relacionado à quantidade de transações que você tem para refazer e quantidade de transações que você tem para desfazer. Então, como a gente não teve como simular as transações que estavam em andamento naquele momento, não daria para a gente fazer um comparativo com VLFs melhores e VLFs piores. Mas eu posso te garantir, como as outras experiências que eu tive, inclusive de insert demorado por conta da fragmentação, que a fragmentação impacta severamente. Até o próprio log do SQL Server, ele mostra ali que too many VLFs, ele fala no recovery, too many VLFs, pode ser que demore e tal. Então, cuidado. Da minha experiência, tive um caso numa base de dados que demorava 5 horas a refazer o recovery e depois de ser redimensionado o transaction log, a coisa demorou tipo 15 minutos. Olha só que espetacular. Num cenário mais ou menos idêntico, ok? Obviamente eu não consigo garantir que eram exatamente as mesmas transações, o mesmo volume, mas o transaction log tinha o mesmo tamanho e pronto, passou de 5 horas para 15 minutos, foi uma coisa brutal. Isso comprova, Claudio, que aprender o conceito, como a gente está aprendendo aqui, de como funciona, é muito mais importante do que saber o como fazer as coisas. O como fazer, você pesquisa, você aprende o comando e a sintaxe do comando e executa. Agora, para você determinar a causa raiz de alguma coisa, sabendo o conceito de como é que funciona, você vai avançando e vai atrás e consegue chegar num ótimo resultado. Então, e a mesma pergunta, mas para a questão do autogrow. Alguma vez tiveste cenários em que tiveste um autogrow demasiado grande, a configuração que estava, e que quando o pessoal queixava-se que estava lento o processo, quando ias ver os eventos de autogrow, tudo somado, tinha perdido, sei lá, 10%, 30% do tempo só a fazer os autogrows? Na verdade, o autogrow tem uma pegadinha muito interessante. Me parece até que no 2016, 2017 já não vem mais configurado assim por default. Mas a configuração default era de 10%. E como ela se baseava em porcentagem, quando o transaction log ia crescendo, como nesse cenário aí que chegou-se ao resultado que 200 GB era o tamanho ideal. Mas em um determinado dia ele precisou crescer. E o tamanho do autogrow que estava configurado lá estava em 10%. 10% de 200 GB, 20 GB, e para crescer esses 20 GB, ficou um tempinho lá parado, sentado, todo mundo esperando, olhando um para a cara do outro, esperando crescer o transaction log. Exato. Eu tive uma má experiência com isso, alguém enganou-se a configurar o autogrow, ficou com 8 GB e deu timeout a tentar fazer o autogrow. O pessoal entendeu errado a diga dos 8 GB. Pessoal, os 8.000 MB é para você crescer o seu transaction log dentro da janela que você fez, de maneira controlada, sem impactar ninguém. O autogrow, a gente tem que configurar para crescimentos emergenciais. Então, por isso que é importante a gente saber quanto tempo demora para crescer o arquivo no nosso ambiente, porque cada ambiente é diferente. E sabendo quanto tempo demora, eu vou conseguir colocar lá um autogrow, por exemplo. Para mim, 500 MB quebra meu galho ali emergencialmente, não tem problema crescer só 500 MB ali, vai fragmentar um pouquinho no final. Depois eu faço shrink, como são só os VLFs do final do arquivo, eu removo só aqueles VLFs fragmentados e aí a vida segue, ok? Pode ser feito dessa forma. Agora, não vão deixar para 8.000 MB, para 8 GB o autogrow, porque vai sentar e vai esperar. Foi por isso que eu me lembrei desta questão, porque eu tinha apanhado essa situação e também na altura pensei o mesmo, que foi a dica dos 8 GB que faz crescer 16 VLFs de 512 MB. Pronto, o pessoal enganou-se e percebeu mal o conceito naquela altura. Boa, Claudião. Bem lembrado. Murilo, chuta aí. Então, tem aqui uma pergunta do Samuel Oliveira, que é o seguinte. O que alarma transaction log não é uma transação grande, e sim a forma de gerenciarmos o transaction log? Essa foi a pergunta. O que alarma o transaction log não é uma transação. Sim, você consegue ver a pergunta aí também? Consigo. Sim. Mas basicamente, o que alarma o transaction log não é uma transação grande, e sim a forma que gerenciamos o transaction log?
Na verdade, desculpa, Samuel, eu não entendi muito bem a pergunta, mas uma transação... A gente pode dar aqui o áudio ao Samuel. Eu perguntei se ele queria o áudio. Ele disse agora. Ah, ok. Então eu libero o áudio para ele. Samuel, experimenta, se faz favor, tirar o mute de ti próprio. Aí no microfonezinho. Já tá. Ok. Eu estou ouvindo. Eu gostaria de agradecer pela belíssima apresentação e falar que eu acompanho você já há um certo tempo, junto com o Vitor Fava, e estou aproveitando. Obrigado, Samuel. Parabéns mesmo, cara. Estou muito feliz de estar participando e vendo essa apresentação de vocês. Parabéns mesmo. O quanto que isso é importante para mim. A pergunta que eu fiz é a seguinte: onde que eu trabalho lá, vira e mexe, a gente tem que atuar em incidentes, transaction log cheio, o disco encheu lá, que você vai ver lá, é justamente o disco onde está o transaction log. Então a minha dúvida é a seguinte: o que alarma o transaction log, o que alarma o transaction log cheio não é houve uma carga de dados muito grande, e sim como a gente gerencia o transaction log. Tipo assim, vai rolar, que nem você disse há uns minutos atrás. Então, assim, eu preciso saber gerenciar quando vai ter uma carga muito grande no ambiente, e com isso eu consegui monitorar para não deixar alarmar. Eu não sei, porque... Agora eu entendi a sua pergunta, e você tem razão. Quando a gente tem uma transação muito grande, se essa transação acontece em um momento que não tem retenção no transaction log, por exemplo, eu não tenho uma transação ativa há muito tempo, né? Porque se eu abrir uma transação ativa aqui e é uma grande transação acontecer, eu não vou conseguir reutilizar os VLS, porque eu vou ter uma transação ativa lá no comecinho, que eu não sei se ela vai ser comitada ou se vai ser dado rollback. Ou, no outro exemplo que eu dei agora há pouco, eu estou fazendo essa transação no momento que eu estou fazendo o backup full. Durante o backup full, não importa, você não consegue esvaziar o transaction log fazendo o backup do transaction log, porque ele está fazendo o backup full. Então, se você estiver fazendo uma transação grande junto com o backup, você está... realmente é isso, não é um problema no transaction log, é um problema na forma de gerenciamento do transaction log. O ideal seria eu fazer essa transação fora do horário de backup full ou fora de um horário em que eu não consigo truncar o transaction log. Certo, muito obrigado. Para mim, eu sempre acho, deve ter rolado um update muito grande, aí encheu, aí toda vez alarma. Então, eu entendo que é a forma que a gente gerencia o transaction log. É algo assim que eu estou ainda aprendendo, estou começando a entender, e por isso que eu estou agradecendo mais uma vez aí pela belíssima apresentação, entendeu? Nossa, amanhã eu já volto para o meu serviço lá com a outra ideia, com outro... Meu Deus do céu, meu. E é isso daí, cara. Parabéns. Fico honrado e lisonjeado de você ter gostado da apresentação. O objetivo é justamente esse mesmo, é disseminar o conhecimento para que todo mundo consiga gerenciar o seu transaction log aí da maneira mais eficiente possível. Certo. Então já começa a deixar de ser um segredo. É isso aí. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. E obrigado, Mercante. Mas temos aqui mais uma pergunta do Alexandre Rodrigues. Ok? Que é o seguinte: em um cenário de alta fragmentação do arquivo de log, é possível resolver a situação fazendo um backup e restore, fazendo com que o database seja reescrito sequencialmente no disco? Claro que com uma janela de manutenção. Ou seja, ele quer saber se você consegue resolver o problema de fragmentação fazendo um backup e um restore em sequência. Show! Na verdade, quando a gente faz o restore, Alexandre, a gente traz de volta o transaction log exatamente do jeito que ele estava antes. Isso é uma divisão lógica dentro do arquivo de transaction log, né? Então, para você resolver o problema de fragmentação, o ideal é você fazer um backup do transaction log para esvaziá-lo. Aí você vai ter ele bem pequenininho. E aí, quando você crescer ele manualmente de 8.000 em 8.000 MB, você vai ter VLFs de 500 MB criados sequencialmente. Então, quando você fizer suas transações novamente, você vai ter aqueles VLFs já sequenciais de um tamanho maior. Então, essa é a maneira mais adequada aí de você gerenciar a fragmentação do seu transaction log. Basicamente, temos uma fragmentação lógica e uma fragmentação física, não é, Luís?
Ah, sim, é verdade. A fragmentação lógica, que é essa que a gente se refere, é quando os virtual log files são muito pequenos, fica muito fácil deles ficarem fora de ordem, como a gente viu ali nas nossas demos. Então, para localizar eles no disco, tem um certo trabalho. Já na fragmentação física do servidor, você teria que parar o serviço do seu SQL Server para o arquivo deixar de ser utilizado, e aí você conseguir fazer a movimentação dos blocos que são relacionados a esse arquivo para ficarem blocos mais próximos uns dos outros, tá? Mas para você ter uma ideia, esse tipo de fragmentação em discos de storage de alta performance já nem são considerados mais, porque são várias cabeças de leitura de vários discos diferentes. Esses discos possuem outros volumes, além do próprio volume que você está utilizando ali, e a movimentação da cabeça desses discos é uma loucura mesmo, é algo que você não tem controle. Então a fragmentação física nesses casos deixa de ser tão importante, porque a storage faz justamente o trabalho de cache e de otimização do acesso, mas a fragmentação lógica continua muito importante, porque é através da sequência numérica que o SQL Server navega dentro do arquivo transaction log para poder localizar as transações. É isso. Bom, não apareceu mais nenhuma pergunta. Vamos aqui ver. Vamos lá, pessoal. Quem quiser tirar dúvidas aí. Olha, vou fazer outra pergunta, Luís. Manda aí. Posso mandar outra pergunta? Por curiosidade, qual é que é o número mínimo de VLFs que é possível ter no Transaction Log? Eu acho que são 2, mas não tenho certeza absoluta. Você precisa ter um VLF ativo e um VLF inativo para você poder fazer o circular dentro do Transaction Log e com isso conseguir liberar o VLF anterior com o backup. Então o mínimo são 2 mesmo, não tem como ter só um VLF não. Era a ideia que eu tinha, porque já tive um cenário em que alguém criou um Transaction Log logo com um tamanho inicial, criou VLFs de vários gigas, e então quando se tentava shrinkar e fazer de maneira que os VLFs fossem eliminados, para depois criar novamente com os 8 gigas de cada vez para se ter os 512 megas, alguns VLFs, neste caso do início, como eram demasiado grandes, não se conseguia quase fazer a limpeza devido a eles estarem a ser utilizados. E no caso, o primeiro e o segundo VLF não desapareciam. Pronto, não, ou seja, eles eram tão grandes que não tens como fazer isso, né? Terias que parar a base de dados, remover o transaction log, adicionar um transaction log novo e então a partir daí fazer outra vez este crescimento correto, digamos assim, não é? Que ele não tem para onde ir, né? Exatamente. E uma outra questão, provavelmente falaste nisto no início, mas caso não tenhas falado, só para as pessoas também ficarem com essa ideia, por que razão é que disseste há bocado que irias fazer um backup full de uma base de dados só para garantir que ela estava em full recovery model? Na verdade eu fiz o backup full, porque por causa do conceito do pseudo full, né? Então quando a gente cria uma database, ela, mesmo que você altere o recovery model dela para full, ela não vai ter o comportamento de full enquanto você não fizer o backup full dela. Por causa daquela necessidade que eu falei naquele slide do logchain, de você ter que reconstruir a sua database através do backup full, para que então você possa restaurar os seus transaction logs, que são, na verdade, instruções de modificação de objetos, né? Então, se você não tem os objetos criados pelo backup full, você não consegue executar essas instruções de modificação de objetos. Então, realmente, você tem a obrigação de fazer um backup full depois que você muda o recovery model da database para full, que foi o que eu fiz aqui no último slide, enquanto eu falei das melhores práticas. Eu deixei um backup full rodando ali justamente para garantir que o recovery model da minha database da demo ficasse mesmo com full. Exatamente, por caso contrário, se tentarmos fazer um backup ao transaction log, vai dar erro e dizer que ainda não foi feito o primeiro full, certo? Isso mesmo. Ok. Bom, se não temos mais dúvidas, Samuel e todo mundo que assistiu, essa é a minha vez de agradecer. Calma aí, queria agradecer. Apareceu outra pergunta. Samuel agora. Você não vai embora? Opa, não, nem tô com pressa, manda bala. Então, mas Samuel, ele disse que é um comentário. Não, ele falou que é um comentário, basicamente. Ele está colocando tudo aos poucos. Então vamos colocar ele para falar. Fala aí, Samuel. Tá ouvindo?
Sim. Tô ouvindo Alô? sim. Não, só mais um comentário em cima dessa explicação que você passou pra gente aí, quando você tenta fazer o shrink e você não consegue reduzir o transaction log. Outra situação que acontece muito, que a gente ficava também meio, pô, por quê? Porque, pelo que eu entendi, vamos supor, se eu tenho 10 VLF e está utilizando até o nono VLF, ele só vai liberar o 10º. Então, por isso que eu não consigo reduzir chegar no valor que eu queria, que eu especifiquei. É isso? É exatamente isso. Ele só consegue liberar VLF. Então, quando você faz um novo backup, e quando você roda o primeiro shrink, você não consegue liberar nada. Mas o shrink percebe o que você está tentando fazer e ele faz aqueles registros maiores para fazer com que a porção ativa do seu transaction log vá para o começo do arquivo. Aí quando você faz um novo backup, aí sim você consegue liberar os VLFs do final do arquivo. E aí quando você dá o shrink, o SQL Server sabe que ele pode excluir aqueles VLFs e com isso ele consegue diminuir o tamanho do arquivo. Nossa, muito, muito legal. Nossa, cara. É isso aí, valeu mesmo. Pô, que legal, Porra. eu que agradeço. Grilo. Desculpa aí. Tranquilo. Olha, só tem aqui mais um comentário do Reginaldo Silva dando parabéns para você, show de bola, Mercante, parabéns. E é isso aí, Muito obrigado. basicamente é isso. A sessão Pessoal, rendeu queria hoje. agradecer o Murilo por estar moderando aqui a sessão hoje, juntamente com o Cláudio. Quero agradecer o pessoal da Paz pela oportunidade de estar aqui, agradecer bastante o pessoal do Brasil que assistiu e principalmente o pessoal de Portugal, porque agora, se aquela hora eram 11, já deve ser 1 hora da manhã aí, já quase. É quase isso. Obrigado aí a todos vocês, obrigado mesmo. Legal. Nós que agradecemos e semana que vem estamos de volta aí com o Haddad, com o Marcelo Haddad, para mais uma sessão. As sessões do Marcelo Haddad são fantásticas, pessoal. Não percam que realmente as sessões do Marcelo Haddad são muito boas. É isso aí. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Mercante, mais uma vez e até a próxima. Boa noite, obrigado.